noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural e política de Petrópolis. Boa noite ainda aos nossos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/Dossiê História. Finalmente, boa noite aos navegadores que acessam nossa fanpage em facebook.com/Dossiê História. Não esqueça de curtir lá na página, porque isso nos ajuda muito nas pesquisas. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, realizado sempre às sextas-feiras ao vivo, a partir de 20 horas e 30 minutos, e com reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 6 de março de 2015. O clima político em Brasília está em efervescência. Na Câmara dos Deputados foi instalada anteontem a CPI do Petrolão. O presidente e o relator da comissão, respectivamente, são os deputados Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, e Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, que, oficiosamente, estariam inseridos na lista dos que receberam doações de empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Vamos ao vídeo inicialmente, para ver o que aconteceu lá. Eu quero aqui deixar bem claro. Não admitirei desrespeito de Vossa Excelência. Quem manda aqui é o presidente, respeitando o regimento. Eu não aceito desrespeito. Vossa Excelência me respeite. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. É moleque, o presidente da... Vossa Excelência me respeite. É moleque. Vossa Excelência me respeite. Então leva. Irei abrir, mas não abrirei dessa forma. Eu não abrirei dessa forma. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência se retrata. Vossa Excelência me respeite, deputado Ivan. Eu irei dar a palavra. Irei dar a palavra a Vossa Excelência. Agora eu quero dizer às Vossas Excelências que não serei aqui nenhum fantoche para me submeter à pressão de quem quer que seja. Um deputado aqui se levantou e me desrespeitou. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho medo de grito, e da terra de onde eu venho, homem não me grita. Vossa Excelência me respeite. Não aponta o dedo pra mim. Vossa Excelência me respeite. Não há moleque essa CPI. E dê a palavra para o Muito bem. A confusão lá na Câmara surgiu quando o presidente Hugo Mota, que é esse jovem deputado que ali estava falando, anunciou que estaria nomeando 4 subrelatorias, tendo reagido imediatamente os parlamentares do PSOL, Ivan Valente e Edmilson Rodrigues. Esse deputado Edmilson Rodrigues foi o que mais ofendeu o presidente Hugo Mota, nominando de moleque. Agora, vamos entender essa celema. Por que essa briga? Isso é um jogo de xadrez. Isso é uma estratégia política. Os parlamentares do PSOL e PT e PPS, que formam a maioria, que apoia o governo, na realidade o que eles queriam era que o presidente da comissão submetesse ao plenário da comissão a conveniência ou não das subrelatorias. Esse é que foi o problema. Porque, sendo o relator um deputado do PT, naturalmente que, havendo a nomeação de subrelatorias, isso tiraria o poder do relator, o poder até de manipular o relatório final
e a própria investigação. Assim como o PT já tinha anteriormente feito e manipulado e manobrado as duas CPIs da Petrobras que anteriormente tinham sido realizadas lá e que nada apuraram. Foi tudo uma artistagem que foi feita para abafar os escândalos da Petrobras. Então, agora a situação é diferente. Com essas 4 subrelatorias, uma delas ao PSDB e a outros partidos independentes, ficam fora da hegemonia do PT e da Presidente da República. Quer dizer, a investigação poderá ser feita. Então, quando o presidente anunciou que ele teria nomeado as 4 subrelatorias, é que deu todo aquele escândalo, deu toda aquela situação. Já foram nomeados, inclusive foi também nomeada uma empresa norte-americana que vai fazer a apuração contábil e tentar localizar os desvios e tal. Esse assunto da Petrobras ainda vai dar muito pano para a manga e é isso que nós conhecemos até agora, é só a ponta do iceberg. Vamos ver a profundidade disso. Então, o que a gente pode concluir é que o PT perdeu o poder de controlar, né, a comissão e essas 4 subrelatorias foi, na realidade, um duro golpe nas pretensões do PT, porque perdem o controle sobre a investigação da Petrobras na CPI. Graças a Deus, porque assim, pelo menos, a gente tem a esperança de que alguma coisa de real vai aparecer. Muito bem, mudando aqui o assunto, o avião movido a energia solar. A propósito da Petrobras, enquanto o Brasil está às voltas com o pré-sal, o mundo desenvolvido já está 1000 furos na frente. Energia solar para automóvel, navio e agora o avião. Quando o pré-sal começar a funcionar, o petróleo já não terá muito valor no mercado internacional. Veja o vídeo. Um novo teste foi realizado com o Solar Impulse 2 em Abu Dhabi. O avião, que funciona exclusivamente com energia solar, se prepara para uma inédita volta ao mundo no próximo sábado, se o clima permitir. O aparelho revolucionário decolou do pequeno aeroporto de Al-Batin e voou por 1 hora sem apresentar problemas. Este foi o 3º voo teste do Solar Impulse 2 na capital dos Emirados Árabes Unidos. Esta parte do Oriente Médio é o melhor local para começarmos porque nos dá a possibilidade de voar sobre a Índia e a China no início da estação. Também permite que a gente volte no verão com tempo bom. Se tudo der certo, a nave vai partir no próximo sábado para percorrer 35.000 quilômetros a uma velocidade que pode variar entre 50 e 100 quilômetros por hora. A volta ao mundo do avião vai durar 5 meses com 25 dias efetivos de voo. A aeronave vai ser a primeira a cruzar oceanos e continentes com a ajuda do Sol. O Solar Impulse 2 é coberto por 17.000 células solares que alimentam os 4 motores elétricos do aparelho. Muito bem, uma pequena história. A Petrobras, quando ela iniciou suas atividades em 1954, ela andou a passo de cágado, porque era uma empresa pública, era um cabide de empregos e ela não teve, ao longo da década de 50, nem da década de 60, vamos dizer assim, muito desenvolvimento ou interesse político em desenvolver. Depois o petróleo ficou muito barato, petróleo que vinha do óleo cru, que vinha do Oriente Médio. Durante o final da década de 60, já nos governos militares, e até 1974 o petróleo estava muito barato. Eu me lembro que eu entrava numa bomba de gasolina com o meu carrinho e eu pagava 1 litro de gasolina a 90 centavos de cruzeiro. Depois ela tinha um aumento de 10% todo ano, era sempre nos primeiros dias de janeiro, e ali ficava fixo, até que veio o choque do petróleo em 1974 e fomos pegos de calças curtas, no contrapé. E aí o que aconteceu? Tivemos que fazer todo aquele investimento na Bacia de Campos e em outra para que pudesse desenvolver a produção do petróleo. Quando nós começamos efetivamente a entrar no mercado do petróleo, começar a produzir petróleo em larga escala,
vem todas outras crises, outros choques, e o Brasil ficou endividado, teve que pagar a sua dívida. Agora, nós conseguimos o pré-sal. No momento que a gente está produzindo e está pesquisando, e o pré-sal ainda vai demorar um pouco para vir, pelo menos uns 10, 12 anos, talvez uns 15 anos, para ter uma produção. Mas o mundo já está na frente novamente, e nós vamos ser pegos de calça curta novamente e no contrapé. Essa é a história do nosso petróleo. Portanto, o que eu posso concluir disso é o seguinte: Petrobras, empresa pública, jamais será um sucesso. Se ela não for para a iniciativa privada, não vai ter jeito. Se ela for para a iniciativa privada, aí sim, a Petrobras ela vai dar margem de lucro, inclusive vai dar retorno para o governo, porque vai haver muito imposto para pagar, muita taxa, muito tributo. Muito bem. Então, vamos continuar aqui o nosso programa e vamos agora fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Última oportunidade para pagar o IPTU em cota única com desconto. Redução de 7% até o dia 13 de março. Com a arrecadação do IPTU, você faz justiça social. Mais investimento em saúde, educação, contenção de encostas, manutenção de ruas e muito mais em benefício de todos. Pague em dia e concorra a um carro 0 quilômetro. Mais informações no site www.petropolis.rj.gov.br. Secretaria de Fazenda, Prefeitura de Petrópolis. Vamos ao nosso tema de fundo. Hoje vamos falar sobre a OAB Petrópolis, a relação de advogado e juiz em nossa comarca, a investigação do serviço de esgoto sanitário em Petrópolis, através de uma demanda judicial que está sendo patrocinada pela OAB Petrópolis, a situação institucional do advogado e, para falarmos sobre esse assunto, convidamos o advogado e presidente da OAB Petrópolis, Dr. Antônio Carlos Machado. Boa noite, presidente. Boa noite, meu amigo. Satisfação grande em recebê-lo aqui. A honra é minha. É uma honra muito grande também. Viu? Inicialmente, eu gostaria de passar um vídeo, que é a entrevista do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai falar sobre o tema do auxílio moradia que foi dado a todos os juízes no Brasil. Na realidade, são R$1 bilhão ano que o país, né, que o contribuinte está pagando aos magistrados para que eles tenham esse subsídio de R$1 bilhão em benefício dos magistrados a esse título, né, auxílio moradia. Então vamos lá para ver como é que ele se posiciona em relação ao conceito desse subsídio. O Marcelo Mota perguntando aqui o que você acha dos R$ 4.300 de auxílio moradia para juízes. Esse auxílio moradia, na verdade, ele disfarça um aumento do subsídio que está defasado há muito tempo, não é? Hoje, aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno e não dá para ir toda hora a Miami comprar terno, cada dia da semana ele tem que usar um terno diferente, uma camisa razoável, um sapato decente, ele tem que ter um carro, não é? Espera-se que a justiça ali, que personifica uma expressão da soberania, esteja apresentável. E há muito tempo não há o reajuste do subsídio, né? Então o auxílio moradia foi um disfarce para aumentar um pouquinho e até para fazer com que o juiz fique um pouco mais animado, não tenha tanta depressão, tanta síndrome de pânico, tanto AVC e etc. Então a população precisa entender isso. No momento em que eles perceberem o que um juiz trabalha, eles verão que não é a remuneração do juiz que vai fazer falta. Se a justiça funcionar, vale a pena pagar bem o juiz. Bom, a justiça funcionar, a gente sabe realmente como é que ela funciona, né, Antônio Carlos? É brincadeira, né? Como é que você vê essa posição do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo
e essa desproporcionalidade de tratamento entre a magistratura e o povo brasileiro de uma forma geral. Eu encaro isso aí como deboche, né? Em primeiro lugar, né? Eu só acho que ele pode continuar comprando o terno dele, comprando sapatos, lá em Miami, italiano, em Miami, boas camisas, meias e cueca. A única coisa que ele não vai conseguir comprar vai ser a dignidade, a moral e o respeito, não é, que ele tem que ter pelo cidadão. Eu acho que está sendo... Isso aí é um abuso. São essas anomalias que, às vezes, a falsa democracia, que nós estamos vendo, nós estamos vendo no Brasil uma falsa democracia. Na realidade, nós estamos vivendo um misto de ditadura política, né, com aristocracia. Formou-se uma nova classe no Brasil, que é a aristocracia do funcionalismo público. Então, esse é um dos reflexos. Eu não acredito que os colegas deles, que os pares dele, comungam com o que ele acabou de falar, com o que a gente acabou de presenciar aqui, né, no vídeo. Mas a realidade é que isso foi feito no Brasil inteiro e esse artifício está sendo feito no Brasil inteiro. Então, não é transparente isso, né? E esperar isso do Poder Judiciário é uma preocupação enorme. Para nós, inclusive advogados, que somos operadores do direito e que ficamos na dependência do julgamento deles. Não é nós, é a sociedade. Né? Porque a sociedade nos cobra, claro. os nossos clientes, nossos consumidores nos cobram. cobram. Agora, ele dizer que se vestir com terno, de repente, que compra, vamos supor, aqui nós temos aqui a Max, que vende bons ternos, e outras lojas também. Não precisa ir a Miami. Né? Que até juízes compram ali, quer dizer, não a regra não é a exceção. Né? Então, eu acho que ele foi infeliz no que ele comentou, da forma que ele comentou, ele foi infeliz. Ele só causou mais indignação. E ainda vai para uma justiça morosa, que não que não é. Eu acho que ele poderia ter todos esses problemas que ele disse que o juiz tem, ele poderia ter todos esses problemas. Os abalos sentimentais, tudo, ele poderia ter, porque não vai fazer falta nenhuma. Eu acho que isso realmente tem um escárnio. A sociedade brasileira, de uma forma geral, ela está sofrendo muito. Principalmente a classe média, né? Que tem um poder de consumo, um poder de compra, mas que está sendo comprometido porque a situação do país não está boa e a gente está vendo que lá em cima, onde eles deveriam estar fazendo economia para poder sobrar, estão gastando cada vez mais. Muito bem, voltando aqui ao AB Petrópolis, que você já preside há quase cerca de 3 anos, né? Quase 3 anos. Como é que anda a situação do advogado e o que ele pode usufruir da instituição? E como é que está também esse contexto institucional da OAB Petrópolis? Veja bem, nós pegamos uma administração que vinha já há 18 anos, não é? Sem julgamentos nenhum. Então nós tivemos que adaptar o nosso sistema de administração. E hoje o advogado, eu acho que ele tem muito mais condições e muito mais atendimento pela subseção, pela OAB Petrópolis, do que antes. Né? A gente vê, é só consultar os próprios colegas. Nós tínhamos um grupo de 10 advogados que eram os senhores feudais de advogados dativos indicados para a Justiça Federal. E isso desde a década de 2007. Quando nós suspendemos isso para apresentar outra lista, eu fui pego de surpresa por um ofício do juiz titular da Vara Federal, doutor Bretas, e alegando de que já havia sido enviado para a subseção, de que os advogados teriam que fazer inscrição no site da Justiça Federal para ter oportunidade de serem advogados dativos e oferir os honorários de sucumbência. Isso não foi dado publicidade. Então a gente deu a publicidade. Hoje já existe mais de 200 advogados inscritos que são sorteados. E isso vem de encontro ao anseio da classe dos advogados petropolitanos. No geral, Petrópolis eu acho que ainda é abençoado. Né? Nós temos uma equipe de juízes de escola, de brilho, de capacidade, principalmente os juízes que são da nossa comarca, né? Que são filhos da nossa terra. Esses juízes são mais acessíveis, né? Mas alguns juízes até que vêm de fora, obviamente, como a gente diz, depois que eles bebem a nossa água, que passam a ter o convívio na nossa cidade, que residem na nossa cidade e tudo mais, eles sentem que Petrópolis é uma cidade boa
para desenvolver o trabalho deles e o nosso trabalho. Alguns não têm o hábito de não aceitar o advogado, são poucos relativamente. Alguns, às vezes, levam um certo tempo para julgarem as causas, mas, mesmo assim, eles cumprem com o dever deles, né? São poucas as reclamações que nós temos em Petrópolis, são poucas as reclamações que nós temos nesse nível. O trato, todo mundo sabe que não existe diferença entre advogado, promotor de justiça, juiz, defensor público. A igualdade é o mesmo parâmetro. Tratamento. A igualdade de tratamento é o mesmo tratamento, o respeito é igual, tanto para um quanto para o outro. Muito bem. Então, eu te pergunto o seguinte, na relação advogado-juiz em Petrópolis, na sua administração você teve alguns desafios pela frente. Poderia citar alguns exemplos, que não há necessidade de nominar, mas citar alguns fatos, alguns desafios que aconteceram. Nós tivemos problemas, mas não com juiz togado. Nós tivemos problemas com juiz leigos, né, no início da nossa administração, que são juízes leigos dos juizados de pequenas causas, não é? Que sobrepunham, achavam que o advogado tinha que chamá-los de excelência. Isso houve esse problema, mas isso aí foi cortado de imediato, porque aí houve uma conversa com o juiz titular do juizado e ele, obviamente, convocou esses juízes leigos, que são advogados e tudo mais, e foram aparadas as arestas. Esses juízes são da cidade? Ou são da cidade. São da cidade. Juízes leigos, que nós temos aqui, são da nossa cidade. Mas parece que vem alguém lá da escola da... eles fazem a escola da magistratura, né? Eles têm que passar pelo curso da escola da magistratura. Tem lá, né? Tem um curso na escola da magistratura. Mas eles não são alunos da... Não, eles fazem o curso e são contratados pelo Poder Judiciário. E são advogados? E eles militam também como advogados? Acredito que não. Mas houve algum problema também com o juiz togado, né? Na questão de prerrogativas? Nós tivemos um problema com uma juíza. Nós tivemos um problema com uma juíza aqui em Petrópolis, com um colega nosso, e ele apresentou um pedido de desagravo e nós solicitamos, eu nomeei um assessor jurídico da presidência para que fosse conversar com ela, com a possibilidade de chegar a um bom termo. Não é? Como eles fazem conciliação, a OAB também tomou esse partido de fazer a conciliação, tentar resolver amigavelmente, mas, lamentavelmente, esse colega praticamente não foi atendido e esse processo de desagravo foi julgado aqui em Petrópolis e acatado por unanimidade o relatório, e ele desceu, ele está no Rio, está na seccional, está com o relator, para eles darem a decisão final para que possa fazer o desagravo. Muito bem. Aí, uma vez lá julgado lá embaixo, como é que ele vai se processar aqui depois? Eu queria que você explicasse para o nosso público, de uma forma geral, como é que, qual é o objetivo do desagravo, para que ele serve? Petrópolis vai ser o primeiro desagravo em Petrópolis, que já houve um desagravo em Petrópolis na gestão anterior, mas foi feito dentro da subseção, no Salão Nobre da subseção. Então, o desagravo é quando qualquer autoridade, né, fere a dignidade do profissional, né, do advogado. E esse desagravo, quando é julgado aqui em Petrópolis, quer dizer, quando ele é feito em Petrópolis, colhidas as provas, e o Conselho julga se o relatório apresentado, no caso, pelo relator, é procedente, né, e deve dar continuidade, como foi julgado esse procedente por unanimidade, ele vai para o Rio tão somente para, vamos supor, bater o martelo, né? E dá-se divulgação desse desagravo, marca-se dia, local e hora, que é em frente ao fórum, vai ser na calçada do fórum, convida-se as autoridades, os advogados e tudo mais, e é lido esse relatório que foi feito aqui em Petrópolis. Publicamente. Então, aí é que se faz o desagravo. Perfeito. Mas vamos passar para um outro ponto aqui, interessante também. A OAB, ela tem trabalhado, sempre tradicionalmente, ela sempre trabalhou junto com a comunidade em questões difusas que dizem respeito aos interesses
dos munícipes, né? E me parece que há um problema com a Águas do Imperador. Águas do Imperador. Parece que o tratamento do esgoto sanitário não está contento, ou na realidade há ou não há tratamento. Parece que a OAB comprou essa briga e está propondo uma demanda judicial. Eu queria que você esclarecesse para o nosso público o que está ocorrendo. Veja bem, não era nossa intenção de plano tomar uma medida judicial, né? O primeiro passo que nós demos foi em novembro de 2013, eu oficiei a direção da Águas do Imperador, solicitando e perquirindo várias questões, que me fosse dada informações, inclusive a apresentação do contrato o contrato de subseção que foi feito da CAEMP com Águas do Imperador. E aguardamos até outubro de 2014. Nós não obtivemos nenhum tipo de resposta. Então, nós tínhamos que tomar uma iniciativa, porque eu já havia comentado na mídia, né, tanto televisada quanto escrita, tudo mais, de que a OAB estaria pronta a tomar as medidas necessárias cabíveis para tentar analisar e tornar público, que a sociedade tomasse conhecimento, como é feito o tratamento de esgoto, como eles fazem o aferimento da água que você consome na sua casa, né? E como retorna essa água para o leito, e N outras questões que foram quesitações que nós colocamos no próprio ofício. A partir do momento que houve essa negativa, e nós já estávamos chegando no final do ano, e eu tinha um compromisso moral de tomar uma iniciativa. E nós tomamos essa iniciativa no dia 6 de dezembro. No dia 6 de dezembro, se nós entrássemos com uma ação civil pública, a gente diz, o pai da criança é o Ministério Público, né? Então nós ia perder o objetivo em si de comando da OAB, né? Nós optamos então em proceder com uma medida de produção de provas antecipada. A OAB entrou e nós entramos com essa medida contra Águas do Imperador, contra a CAEMP e contra o INEA, que também é órgão fiscalizador. E ali apresentamos os quesitos. Esse processo foi para a 4ª Vara Civil, foi recebido, foi nomeado um perito, o juiz determinou a citação das partes, e agora me parece que está em fase de conclusão das citações para que depois então seja feita a perícia. Eles vão ter que apresentar o perito deles, a quesitação deles, nós temos quesitação suplementar a apresentar, se for necessário, e depois então o passo seria a ação civil pública, se não houver nenhuma condição de eles atenderem o que está se solicitando através da quesitação. Mas a OAB... Não é nenhuma, veja bem, eu quero deixar claro aqui, não é nenhuma medida de tirar Águas do Imperador de Petrópolis. Não, claro. Não é isso. É que cumpra o contrato. E que a gente tem conhecimento que não cumpriram. Existiram várias ações desde 2013, quando nós começamos, várias ações de juizado de pequenas causas, de pessoas que pagavam a conta acima do limite que eles pagam, do uso deles, né? E eles faziam um acordo. Então a pessoa, vamos supor, se pagava R$50 a mais ou R$100 a mais numa conta, eles faziam um acordo de R$1.000, a pessoa aceitava esse tipo de acordo. Né? Não, mas nós sempre vamos, no escuro. Nós vamos fazer um acordo com vocês e vamos rever o hidrômetro, vamos ver como é que está funcionando o hidrômetro. Mas a gente sabe que existem hidrômetros que passam mais o ar do que a água. E é isso que nós estamos combatendo, porque o hidrômetro é fornecido pela Águas do Imperador. Você não tem a opção de comprar um hidrômetro que não seja da Águas do Imperador. Eles é que fornecem esse hidrômetro, entende? Então, fica na mão deles. Fica na mão deles. Então, nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Não é? Nós sabemos que não existe tratamento total de esgoto em Petrópolis. Não existe. Não tem... Ninguém aceita isso. O fato de existirem tratamentos em Petrópolis é uma coisa precária. O argumento que eles utilizam é que há a rede, né? Tem que pagar pela rede que despeja a água usada. Tudo bem. Então, como essa rede pertence a eles,
eles se sentem Pois é, mas se na existe... prerrogativa de cobrar como esgoto. Pois é, mas se existe o tratamento, tem que saber como está sendo feito esse tratamento. O que é usado para esse tratamento. Tem como duas essa água estações, volta para três estações. Tem 3 estações de tratamento, acho que está saindo uma em Itaipava. A estação de tratamento da Washington Luiz, ali perto da maçonaria, a única coisa que ela exala é o odor, né? Todo mundo que mora por ali, você passa por ali, é insuportável, né? Nós temos um em frente ao Hospital Santa Teresa também, que é a mesma coisa. Né? Quer dizer, então em frente a uma universidade, em frente ao Hospital Santa Teresa, é o povo passando. Isso, né? Houve ali, nós tínhamos existe ainda aquela ponte de pedestre, a pessoa soltava do ônibus, ia passar, sair em frente ao hospital, quer dizer, isso foi